babado, aonde o nosso inscrito, ao ir trabalhar com seu chuchuzão, deu de cara com a fera. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Afonso Braga. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 1998, no interior de Maceió. Nessa época do relato, eu trabalhava como feirante. Saía de madrugada da minha casa para montar minha barraquinha na feira todo santo dia. Eu acordava, colocava todas as minhas coisas no carro e seguia rumo ao meu serviço. Como eu amava trabalhar como feirante GRP. Nos dias atuais, estou aposentado e sinto falta da labuta. Engraçado, né? A gente, enquanto trabalha, não vê a hora de aposentar e quando se aposenta, sente falta do trabalho. Parece até uma piada, mas é fato real. Na época do relato, eu tinha um Fiatinho que era minha paixão. Eu apelidei ele de Chuchuzão. Ah, GRP, ele era verde e lembrava muito um chuchu. Chuchuzão era incrementado. Tinha um compartimento em cima de ferro ao qual eu guardava as minhas coisas que eu utilizava na feira. E ele não tinha o banco traseiro, já que eu tinha tirado esse banco estrategicamente. Afinal, precisava de espaço para colocar as frutas e os legumes que eu ia vender na feira. Fiz esse trajeto por 20 anos. E numa certa madrugada, por volta de 3 horas da manhã, coloquei tudo no meu chuchuzão e segui a caminho da feira. O percurso que eu fazia da periferia onde eu morava até a feira era cheio de morros, curvas, matagais. Eu passava por áreas sinistras, mas eu precisava ganhar o pão de cada dia, minha amiga. Sendo assim, eu seguia pela estrada de terra com o chuchuzão a todo vapor, até chegar no asfalto. Naquela noite fatídica do relato, eu fui surpreendido por um ser infernal que estava no meio da estrada de terra. Quando o farol do chuchuzão bateu naquilo, na hora eu freiei o carro e deixei o motor ligado. Fiquei em pânico total e comecei a pensar em que sinuca de bico eu estava. Em volta e percebi que conseguiria fazer a volta com o carro. E não tinha outro jeito senão seguir em frente. Afinal, eu não era o Dominique Toretto para sair numa fuga desenfreada de ré, né, GRP? Com certeza eu ia cair no morro. Percebi que aquele bicho que estava sobre 4 patas ficou sobre 2 patas e começou a caminhar na minha direção todo desengonçado. Conforme ele ia se aproximando, eu notei que sobre 4 patas o bicho era grande. Só que sobre 2 patas ele era gigantesco. Tinha pelos cinza escuro, olhos vermelhos feito fogo, e a face daquela coisa era estranha, pois o bicho era um cão, mas trazia na face feições humanas. Aí eu lembrei que muitas pessoas diziam que naquele local onde eu estava, tinha avistamentos de um lobisomem. Eu sempre fiz esse trajeto e eu nunca tinha visto nada. E eu achava que essas pessoas faziam somente especulações. Mas, pelo visto, as especulações eram reais. Pensei em tacar o meu carro em cima do bicho. Depois eu fiquei com medo de fazer isso e o bicho não sair da frente e ocorrer um impacto. E aí eu me ferrar de vez. Se eu batesse o meu carro, além de eu perder o chuchuzão, eu perderia as frutas e legumes que eram o meu pão de cada dia, GRP. Imagine-se na minha situação. O meu pensamento estava a mil. Realmente eu não sabia o que fazer. Simplesmente eu respirei fundo e comecei a rezar, pedindo a Deus que aquilo não me atacasse e fosse embora. Eu não sabia se eu tinha feito a escolha correta, mas resolvi ficar parado. Comecei a rezar, pedindo a Deus que a fera fosse embora.
Assim que o bicho se aproximou do chuchuzão, ele saiu da frente do carro e começou a caminhar ao lado da porta do motorista, sempre com os olhos fixos em mim. Percebi que ele estava esperando para ver qual seria a minha atitude, se eu iria fazer alguma coisa. Conforme ele foi caminhando, ele se distanciou um pouco do carro e realmente passei a achar que ele permitiria que eu passasse. Comecei a andar com o chuchuzão lentamente. E pelo retrovisor percebi que o lobisomem sentou-se no meio da estrada de terra e ficou olhando atentamente para o meu carro enquanto eu me distanciava. Eu estava grato a Deus pelo fato do lobisomem não ter me atacado. Só que eu confesso a vocês que eu não estava tranquilo, porque eu senti uma sensação estranha de perigo, como se algo fosse acontecer. Não sei explicar o porquê dessa sensação, só sei que eu a senti. Quando eu não avistei mais o lobisomem, eu acelerei o chuchuzão. Parecia um louco, dirigindo o carro a todo vapor. Respirei fundo e pensei que eu ia ter um treco. O medo faz coisas bizarras com a gente, GRP. Após eu andar alguns quilômetros, eu olhei no retrovisor e vi aquele ser do capeta correndo atrás de mim. Ele vinha a todo vapor, numa velocidade impressionante. Taquei pau no chuchuzão. E quando o bicho estava quase me alcançando, consegui chegar no asfalto, graças a Deus. Assim que eu adentrei no asfalto, o bicho foi diminuindo a velocidade e não me acompanhou. Até que eu perdi o desgraçado de vista. Eu cheguei na feira e estava transtornado. Comecei a contar para algumas pessoas o que tinha acontecido comigo. O povo, na hora, começou a falar. Virou o maior fuzuê. E eles diziam: vixe, o Afonso está desesperado. Deu de cara com o grande cachorrão cinza escuro. Juntou uma aglomeração em volta de mim e todo mundo dizia que eu tinha escapado por pouco e que eu tive sorte, pois o lobisomem não quis acabar comigo na hora e resolveu me caçar. Eu não sei o que era pior, GRP, ser destroçado na hora pelo bicho ou ser caçado por ele. Virei o centro das atenções na feira. Como eu disse acima no relato, outras pessoas já tinham avistado esse bicho naquela área. E algumas dessas pessoas estavam ali na feira. Fiquei tão impressionado com o que eu vi que deu o que fazer para que eu conseguisse ficar calmo. Foi aí que a dona Odila, uma feirante já de idade que morava no centro da cidade, me deu um conselho e disse para mim: olha, meu filho, passe pelo local que você avistou o bicho às 5 horas da manhã. Nesse horário, esse lobisomem já vai estar preparado para voltar à forma humana. Dessa maneira, você não corre risco de ver a fera novamente. E ainda vai chegar a tempo aqui na cidade para montar sua barraca aqui na feira. Você já se encontrou com esse bicho uma vez e agora está marcado. Melhor evitar dar sopa pro azar. Fiquei pensando nas palavras daquela senhora bondosa e decidi fazer exatamente o que ela me falou. Eu precisava trabalhar, eu tinha que passar por aquela estrada de terra, não tinha outro jeito. Então, da mesma maneira que eu já tinha ouvido histórias sobre esse bicho e não tinha dado a devida atenção a esses avistamentos, resolvi dar atenção total ao conselho da dona Odila e passei a sair 1 hora mais tarde para o trabalho. Ficou um pouco corrido para mim? Ficou. Eu confesso, eu chegava em cima da hora para montar a barraca, mas pelo menos eu chegava vivo, né, GRP? Nunca vou esquecer o que eu vivenciei naquela noite. Aquele desgraçado daquele bicho queria me caçar. Pelo visto, de bonzinho ele não tinha era nada. Nos dias atuais, como eu disse, eu sou aposentado, não moro mais na periferia e devido a isso eu não preciso mais fazer aquele trajeto tenebroso. Mas não pense você e seus inscritos que nunca mais ninguém avistou aquele demônio. Até hoje, naquela área que eu avistei a fera, vira e mexe tem pessoas que dizem trombar com aquele bicho do capeta.
Quero agradecer a você por narrar meu relato. A você, minha eterna gratidão. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Afonso Braga. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Afonso Braga, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos.